Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimentos na Prática. Neste vídeo, nós iremos falar sobre os riscos nos investimentos. Então, fique conosco até o final e vamos lá! Bom, primeiramente, vamos falar sobre os riscos. Basicamente, nós temos 5 riscos: o risco de mercado, o risco de liquidez, o risco de crédito, o risco operacional e o risco legal. O risco de mercado nada mais é do que a comparação com uma referência, no caso do CDI ou do índice Bovespa. Então, quando você faz uma comparação de um determinado investimento com uma determinada referência, você tem o risco de mercado. Já o risco de liquidez é aquele risco em que você tem para transformar o investimento em dinheiro no bolso, ou seja, a facilidade ou dificuldade que você tem de comprar ou vender determinado investimento. O risco de crédito é aquele risco de não haver pagamento da sua venda. Então, quando você tem algo e quer vender, você tem o risco de você se desfazer de algo e não receber o pagamento. O risco operacional, ele é aquele risco de falha ou fraude no processo de operação. E o risco legal, ele é aquele risco que é associado à legalização de contratos e cláusulas. No mundo dos investimentos, na bolsa de valores, na renda fixa, em todos os investimentos que a gente irá falar daqui para frente, os riscos operacional e legal não existem. Por quê? Porque a gente tem entidades, comissões que regulamentam os investimentos. Então, nós não temos riscos operacionais, não há risco em falhas ou fraude e também não há riscos de contratos e cláusulas. Então, riscos operacional e legal não existem no mundo dos investimentos. Vamos enfatizar aqui os riscos de mercado, de liquidez e de crédito. Começando no Tesouro Direto. Os riscos no Tesouro Direto de mercado. O risco do Tesouro Direto no mercado é maior que a taxa Selic. Ou seja, quando você pensa em renda fixa ou no Tesouro Direto, você tem como referência a taxa Selic, porque a taxa Selic é o investimento mais seguro no Brasil. Então, o risco de mercado é quando você tem uma valorização ou uma desvalorização referente à taxa Selic. Já o risco de liquidez do Tesouro Direto, a Selic ela tem uma liquidez que é diária, ou seja, qualquer dia útil do ano você consegue resgatar o seu investimento realizado no Tesouro Direto da taxa Selic. Então, o risco de liquidez na taxa Selic não existe. Apenas no Tesouro Direto pós e pré-fixado ou atrelado à inflação, você tem determinada data para retirar o seu investimento. Então, você tem um risco de liquidez maior, mas com uma boa gestão do seu patrimônio, dos seus investimentos, você retira esse risco da sua lista. O risco de crédito no Tesouro Direto também não existe porque o Tesouro Direto é pago pelo governo federal. Então, se o governo federal não conseguir te pagar, nenhuma outra instituição ou empresa do Brasil conseguirá te pagar. Então, Tesouro Direto ele é o melhor e mais seguro investimento para você que é iniciante. Vamos falar agora sobre os riscos em CDB, Certificado de Depósito Bancário, em LCI, em Letras de Crédito Imobiliário, e em LCA, em Letras de Crédito do Agronegócio. O risco de mercado deles
é com referente à variação do seu valor, com base na taxa Selic. Então, como eu disse, a taxa Selic tem a maior segurança nos investimentos. Então, se você abrir mão de uma determinada segurança para uma maior rentabilidade, você tem que levar em consideração o risco de mercado, que é essa variação do valor de acordo com a segurança que a taxa Selic te dá. Outro risco é o risco de liquidez e o risco de crédito. Ambos são atrelados ao fundo garantidor de crédito, que nada mais é do que um fundo onde garante que até 250 mil por CPF e por investimento em corretora e gestora, você receberá o seu dinheiro em qualquer ocasião, até um limite de 1 milhão. O risco de liquidez no CDB, LCI e LCA é de acordo com a data determinada de retirada do investimento. Em muitos casos, não é uma liquidez diária, logo você necessita esperar o dia para que você retire os seus investimentos. Já o risco de crédito é totalmente garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Agora, continuando na renda fixa, nós temos as letras de câmbio e as debêntures. Neste caso, o risco de mercado é também com a variação do valor, considerando a taxa Selic, que é a de maior segurança. Já o risco de liquidez, você tem uma data determinada para que você consiga resgatar o seu dinheiro. E o risco de crédito é se a empresa não ter pagado. Então, prefira letras de câmbio e também debêntures de empresas bem confiáveis. Vamos falar agora sobre os riscos em fundos de investimentos. O risco de mercado em fundos de investimento é de acordo com o índice Bovespa, o gestor do fundo e as taxas que você paga. Então, os fundos de investimento, eles têm como a sua comparação o índice Bovespa. Você tem o gestor do fundo, que é aquele gestor que pega o seu dinheiro e aplica ele, não só o seu, mas de um grupo de pessoas. E com isso ele cobra uma taxa de você, que muitas vezes pode ser alta e comprometer a sua rentabilidade. Então este é o risco de mercado. Já o risco de liquidez é quando a empresa gerenciadora, através de um contrato, onde você quer resgatar o seu dinheiro e você precisa esperar determinados dias para ter o seu dinheiro na sua conta. Então, tem um risco de liquidez atrelado aos fundos de investimento. E o risco de crédito é de acordo com a empresa gerenciadora do fundo. Então, escolha bons fundos de investimentos e fundos de investimentos confiáveis para que você não caia em armadilhas. Vamos falar agora sobre os riscos em fundos de investimento imobiliário. O risco de mercado é de acordo com a taxa IFIX, ou seja, a sua variação das cotas. O índice IFIX é o índice que compara os fundos de investimento imobiliário. Então, os fundos de investimento imobiliário, assim como as ações, têm sim variações das suas cotas, claro que em menor volatilidade, mas existe o risco das variações das cotas. Também o volume de negociação diária faz com que o risco de liquidez seja menor. Então, quanto maior o volume de negociação diária, menor é o risco de liquidez. E o risco de crédito é assegurado pela CVM. Então, se o fundo de investimento imobiliário que é negociado em bolsa e você conseguir vender ele no mercado secundário, você é assegurado pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, para receber este dinheiro na sua conta da corretora. Vamos falar agora sobre os riscos de ações. O risco de mercado é de acordo com o índice Bovespa.
Então, com a alta variação das cotas, você tem um risco de mercado alto também, porque as ações têm grandes volatilidades. O risco de liquidez é de acordo com o volume de negociação diária. Nós temos diversas classes de ações, onde os volumes de negociações variam. Então, nós temos as blue chips, que são as maiores ações, logo nós temos um volume de negociação muito alto. Nós temos as small caps, onde os volumes de negociação diária são menores. Então, existe o risco de liquidez no mercado de ações. Também há o risco de crédito. Porém, você é assegurado pela CVM se você conseguir vender as suas ações. No mercado secundário, você é assegurado pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, que você recebe o seu dinheiro na conta da sua corretora. Vamos falar agora sobre os riscos dos mini-contratos. O risco de mercado dos mini-contratos também é sobre o índice Bovespa, com uma altíssima variação das cotas, porque é muito negociado diariamente. Então, o mini-contrato não tem risco de liquidez, porque há muitas negociações diárias no mercado de investimentos. E o risco de crédito também é assegurado pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM. Já os riscos de criptomoedas têm uma altíssima variação e também as bolhas. Nada mais é do que quando muitos investidores investem em determinado ativo, forma-se uma bolha. Quando essa bolha estoura, o valor desses ativos despenca muito e faz com que o risco de mercado seja muito maior. Temos também o risco de liquidez, onde há negociações em corretoras. Então, você precisa de corretoras que fazem essas negociações para você conseguir vender as suas criptomoedas. E o risco de crédito, existe sim muito risco em criptomoedas, pois nós temos muitas fraudes e não temos seguros suficientes para criptomoedas. Bom, é isso aí, espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre os riscos no mercado de investimentos. Gostaria de pedir o seu like neste vídeo, também para que você se inscreva no canal e ative as notificações. Muito mais você tem nos links na descrição deste vídeo. Nós estamos no Instagram, @investimentos na prática, no Facebook, Investimentos na Prática, também no nosso site, www.investimentosnapratica.com.br. A gente se vê nos próximos vídeos. E valeu!